Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolações, a gente vai falar sobre uma das empresas queridinhas em termos de dividendos da Bolsa, que é a Taesa. A empresa que talvez tenha tido maior dividend yield, se a gente pegar os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, deve ter sido ela. Se não é a primeira, vai estar ali entre os top 5 com certeza. Mas muita gente está falando que essa empresa vai deixar de ser queridinha dos dividendos. Será que isso realmente vai acontecer? O que vai de fato acontecer com os dividendos da Taesa? Escreve nos comentários o que você acha, mas antes, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque depois da vinheta a gente já começa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente cita dividendos é o seguinte: a gente precisa entender que os dividendos nada mais é do que uma parcela do lucro, né? Então, se a empresa está conseguindo distribuir dividendo, é porque ela tem lucro. Se ela tem lucro, ela pega uma parte desse lucro e distribui de dividendos para os seus acionistas, que nada mais são do que os sócios da própria empresa. Então, pegando aqui o Investidor 10, que é a plataforma que eu uso aqui, eu percebo que a empresa nos últimos 10 anos pagou dividendos ao longo de todos os anos aqui, né? Só que é um dividendo que a gente percebe que ele é meio irregular, né? Ele é um dividendo que fica mais ou menos nessa faixa entre 1,70 e chegou ali a R$ 5. E como o dividendo é uma parte do lucro, a gente vai ver que mais ou menos nesse período aqui o lucro também subiu, né? Na verdade, o lucro vai ter subido em 2020 e 2021 porque parte do dividendo ela paga no ano seguinte. Então, ó, o lucro subiu muito em 2020 e 2021 e aqui 2021 e 2022. Um ponto que é importante da gente fazer aqui e trazer para vocês é o seguinte: a companhia ela paga os dividendos, tá, de acordo com o lucro. Só que o lucro depende da operação. Ela tem linhas de concessão de transmissão e grande parte dessas linhas de concessão ainda é 60%. No futuro vai ser menos, mas ainda é uns 60%, que são reajustados pelo IGPM. O que aconteceu no último ano? No último ano a gente teve um IGPM negativo, a gente teve uma deflação. Então a empresa continua tendo aumento de despesas, mas ela teve uma redução da remuneração de várias linhas de concessão que ela tem. As de IPCA subiram, as de IGPM caíram. Então, quando a gente pega o total, a receita líquida regulatória não ficou tão acima assim, ficou abaixo. E isso trouxe o lucro um pouquinho para baixo da empresa. Na verdade, ficou mais ou menos equilibrado porque a companhia ela teve linhas novas que entraram em operação. Mas se a gente pegasse pro forma as mesmas linhas, teria trazido para baixo um pouco. Tá? Mas só que isso é algo que acontece regularmente, né? Depois que o Brasil teve ali aquele período de câmbio subindo muito em 2015 e 2016, a gente teve um período de deflação ali em 2017 também. E ela se recuperou depois disso, não teve problema nenhum. O que aconteceu? Ela teve um período aqui de dividendo um pouco mais baixo. Agora, dessa vez é um pouquinho diferente, porque além da questão do lucro, ela também muda a forma que ela paga os dividendos em um fato relevante que ela manda para o mercado dia 8 de maio de 2024. O que ela fala? Ela fala que agora ela vai usar o lucro líquido regulatório, tem vídeo aqui explicando a diferença entre o lucro líquido IFRS e o regulatório, mas o regulatório está mais ligado ao fluxo de caixa que a empresa tem. O IFRS não. Entra receitas de construção que ainda não geram receita para a companhia, mas que vão gerar no futuro, uma vez que a empresa já fez esses investimentos, tá? Basicamente seria isso. Mas aqui é o lucro líquido regulatório. O que a empresa falou? Que ela vai distribuir em 2024 no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. A partir do exercício social de 2025, a companhia tem a intenção de distribuir entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Então, um ponto que é importante de vocês entenderem, uma vez por todas, é o seguinte: cara, o dividendo vai cair, mas é só esse ano. No outro ano já volta a ser 90% a 100% do lucro líquido regulatório.
Então, você não vai pegar uma empresa que vale R$ 40 e vai vender ela a 33, porque um ano ela vai distribuir R$ 2 ao invés de 3, ou 2,20 ao invés de 3, porque isso não entra na cabeça, tá? Então, o dividendo da Taesa vai cair esse ano, mas é um ano. Da mesma forma como a Engie Brasil, por exemplo, está fazendo muito investimento porque ela está endividada, e a Taesa também está endividada, e a gente sabe que os juros estão batendo lá em cima, então a empresa tem que abrir mão de um monte de coisa, dentre elas uma parte do dividendo. A Engie Brasil também reduziu a distribuição de 100% do lucro líquido para 55% do lucro líquido. Também caiu o dividendo. E a gente não vê essa comoção em torno de Engie. Na verdade, eu vejo pessoas migrando da Taesa para a Engie por causa do dividendo. Mas, cara, da Engie vai cair também. Não faz sentido nenhum. O que eu quero que vocês entendam é: qualquer empresa que esteja endividada deve reduzir os dividendos dela, a não ser que ela faça emissão de ação. Ela não vai querer tomar mais dívida com a taxa de juro como está e subindo e empinando a curva como está também. Bom, aí a gente passa aqui para o resultado do primeiro trimestre de 2024 e também para o quarto trimestre de 2023 para a gente tentar ter uma ideia de quanto vai ser esse dividendo. O lucro líquido regulatório, você vai ver que caiu aqui 10% mais ou menos, porque a receita caiu aqui 1,7%. Né? E aqui vale a pena a gente ver, ó, a receita líquida totalizou 584 milhões, registrando... Ah, não, aqui, ó. Caiu 2,4% no consolidado, aqui é consolidado e participações. Lucro líquido regulatório 10,3%. Então, 584 milhões, ó, registrando uma queda anual de 2,4%, explicado principalmente pelo reajuste negativo do IGPM do ciclo RAP de 2023-2024, que foi o que a gente já explicou. E assim por diante. Quando esse GPM virar, a Taesa volta a subir o lucro dela. Simples assim. E agora eu te pergunto uma coisa, cara, o câmbio está subindo. O IGPM é 60% de índice de preço atacado. Você acha que o GPM não vai disparar se o dólar disparar junto, se o dólar subir junto? Cara, a Taesa é um super hedge em relação a câmbio, porque ela não tem uma commodity que é atrelada a ela, né? E ela é regulada. Quer dizer, se o GPM subir 20%, 10%, ela vai subir a receita dela 10%. E as despesas dela não vão subir isso. Então o lucro dela vai lá em cima. As novas concessões dela aí já são reajustadas pelo IPCA. Tá? Mas esse 60% vai IGPM na veia. Só para vocês terem uma ideia, para a gente fazer um cálculo, ela pegou aqui os 193 milhões de lucro líquido regulatório. 193,2, ela disse que ia distribuir 75% no mínimo, 144 milhões. Quanto que ela distribuiu aqui? Ó? 144,9 milhões. Então ela está fazendo o que ela prometeu, isso dá 42 centavos. Se todos os lucros forem nesse patamar aqui, o que não deve ser, porque no meio do ano tem outro reajuste, dá 0,42. E os outros trimestres, o último semestre costuma ser melhor do que o primeiro semestre na Taesa, até por causa dessa questão aí, e também porque a gente teve alguma parcela variável aqui que atrapalhou a Taesa também, que aí entra um critério um pouco mais técnico. Outra coisa também que vale a pena é o seguinte, para a gente fechar um ano completo aqui, vale a pena a gente ver qual foi o lucro líquido regulatório de 2023 todo, completo aqui. Então, o lucro líquido regulatório de 2023 foi 1 bilhão e 93 milhões. Veja que ele, inclusive, subiu em relação a 2022, de tantas novas empresas que foram colocadas, de tantas novas transmissoras que foram colocadas ali. Né? Então ele subiu aqui 4,3, já até diferente do que eu falei antes, né? E aí dá 1093,1 vezes 0,75, que seria a regra desse ano, dá 819 milhões. Aí eu vou lá de volta no Investidor 10 para pesquisar quantas ações a Taesa tem. E aí eu descubro aqui, ó, que a Taesa tem 1 bilhão e 33 milhões de papéis. Então eu divido aqui 1.033.496, isso dá 0,79 por ação. Como a gente trabalha mais com Unity, que é a TAE11, que são duas preferenciais e uma ordinária, a gente multiplica por 3. Então, eu não acho que seja um grande problema o yield da Taesa cair para 2,37 esse ano,
E no outro ano, se voltar para 100%, iria para 3,20. Se for para 90%, vai para uns 2,80 mais ou menos. Eu não vejo isso como um grande problema, tá? Para a pessoa não comprar Taesa. Então, assim, a minha recomendação ainda é a mesma. O yield da Taesa para esse ano realmente diminuiu, alguma coisa em torno de 7%, que é abaixo da média dela. Para o ano que vem, considerando o lucro atual dela de 2023 e o número de ações dela, já seria 3,20. Se a gente ainda imaginar que esse lucro líquido regulatório vai subir, mais ainda, né? Então, gente, eu acho que é isso que está acontecendo com o dividendo da Taesa. Não faz sentido uma pessoa vender uma ação que caiu 8, 9, 10 reais, porque o dividendo dela vai cair 80 centavos. Tá? Então, o meu grande resumo é esse. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau.